Amém? Vamos começar aqui nossa célula, amém? Você que puder, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus, neste momento chegamos diante de Ti, Pai. Primeiramente, Senhor, para Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, nos guardado, nos livrado. Até aqui, Senhor, a Tua vontade tem se cumprido em nossas vidas, Pai. Até aqui o Senhor tem nos mostrado o Teu querer. E até aqui nós temos crescido na graça e no conhecimento do Senhor. E nesse momento eu peço que o Espírito Santo do Senhor venha alcançar a cada vida que está aqui assistindo esse momento, Pai, em que nós vamos compartilhar a Tua palavra, esta célula online, Pai. Que o Senhor venha realmente tocar em cada coração, Pai. Que o Senhor venha mostrar a Tua vontade, o Teu querer para cada vida. Em nome de Jesus eu peço que este momento seja um momento de qualidade na Tua presença. E eu peço que o Senhor fale conosco o que nós precisamos ouvir. E que nós possamos sair daqui realmente transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, eu peço, conduza esse momento, essa célula, que seja um momento de graça, de amor e da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Gente, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, né? Sobre uma passagem bíblica que nós vamos começar a falar, né? Sobre o Sermão do Monte, né? Falar sobre a palavra de Deus que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha, cada um dos ensinamentos de Jesus, né? Mas antes eu quero fazer uma introdução junto com vocês aqui, né? E nosso bate-papo vai começar lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15, onde a palavra de Deus ela nos traz uma profecia de Moisés, que é uma profecia extremamente importante para o andamento, para a história bíblica, o andamento, né, tudo que aconteceu ali, tudo que aconteceu em Israel, para que a gente pudesse hoje ser alcançado. O que Moisés fala é algo de extrema importância. E hoje eu quero... E isso precede a Cristo, né? E nós precisamos entender, né? O que Cristo tinha de diferente para a gente poder realmente entender, né? O Sermão da Montanha, entender quem era Jesus, quem é Jesus, o que Ele fez na nossa vida, né? Que não foi simplesmente... Jesus chegou porque Ele é Filho de Deus. Não. Deus ele não trabalha, Deus ele não age com imposição. Deus ele respeita nosso livre-arbítrio. Deus ele não volta atrás na sua palavra. Então quando Cristo vem, existe todo um porquê, para quê, um como tudo tinha que acontecer. E qual a necessidade disso? Fazer do jeito certo. Fazer de um jeito correto, para que não houvesse nenhum tipo de questionamento a respeito de quem é Jesus. Tá entendendo? Vamos entender isso um pouquinho melhor em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. A palavra de Deus, ela fala assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Amém? Quem falou isso? Quem falou isso foi Moisés. E quem foi Moisés? Já parou para pensar isso alguma vez? Quem foi Moisés na palavra de Deus? O libertador de Israel. Moisés foi o cara que abriu o Mar Vermelho. Moisés é aquele cara que era príncipe, que fugiu, Deus fala com ele na sarça. Moisés foi o rapaz lá que subiu no monte, as 10 mandamentos. Será que Moisés, ele se resume somente a isso? Vamos pensar. A Bíblia fala que Moisés era um líder, certo? Moisés liderou o povo de Israel desde a saída do Egito até chegar perto da terra prometida, quando Deus fala: Moisés, você não vai entrar, e quem entra e conquista a terra é Josué. Ok?
Então Moisés era o líder do povo. Além de líder, o que mais Moisés era? Vamos entender? Moisés também era o quê? Salmista. Você sabia que o Salmo de número 90 foi escrito por Moisés? Existem outros cânticos no livro de Êxodo, Levíticos, que também foi escrito por Moisés. Você sabia disso? É uma curiosidade bacana, né? Moisés era um salmista. Moisés escrevia cânticos ao Senhor. E alguns dos salmos, lá no livro de Salmos, são salmos de Moisés. Como, por exemplo, o Salmo 90. Outra coisa também que Moisés era juiz. Tem até a história, né? Quando o seu sogro chega e fala a Moisés, começa a levantar pessoas para julgar o povo, líder de 10, de 100, de 1000, porque ele estava sobrecarregado, julgando a todas as pessoas. E Moisés também, ele era amigo de Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele entrava no Santo dos Santos. Moisés era o intercessor. Quando Deus fala assim, olha, eu vou mandar o anjo na tua frente, eu não vou mais, ele fala, não saio daqui se o Senhor não for. Quantas vezes Deus falava para Moisés, ó Moisés, chega, Moisés intercedia pelo povo. Então Moisés, ele foi uma pessoa muito especial na Bíblia. Só que se a gente for parar para analisar, de líder, a Bíblia fala que nós tivemos Moisés, Josué, a Bíblia fala que Davi foi rei, líder de Israel, Saul, Salomão e outros vários homens reinaram sobre Israel, lideraram Israel. Se nós falarmos sobre profetas, nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, e aí vai toda aquela galerinha lá. Fora Elias, Eliseu, temos também, né, vamos falar de profetas, né, Malaquias, tantas pessoas, profeta Natã que profetizou, que falou com Davi, né, o sacerdote, chegou, Davi, ó, você está pecando, né? Então nós tínhamos vários profetas, vários homens de Deus que falavam o que Deus mandava falar. Então profetas nós tivemos vários, líderes tivemos vários, juízes nós tivemos vários, os reis agiram como juízes, antes dos reis Josué, antes dos reis Sansão, Samuel, Gideão e outros, foram 12 juízes no livro de Juízes, os principais, né? Débora foi juíza, se eu não estou enganado, e agora foi profetisa. Deu branco aqui, mas ela também, né? Uma pessoa muito importante no livro de Juízes, não sei se foi ela que foi juíza, ou se ela que incentivou o rapaz que foi juiz, me deu um branco agora aqui, me perdoem. Mas nós temos pessoas ali que foram juízes em Israel, assim como o próprio Moisés foi juiz. E salmista, Davi, Asaf, o povo que volta da Babilônia, nós temos vários salmistas ao longo da história. Se nós temos profetas, nós temos juízes, nós temos líderes, nós temos salmistas, nós temos intercessores, se nós temos tudo isso na palavra de Deus, então significa que por várias vezes Deus levantou pessoas que o povo deveria ouvir? Foi isso? Não. Por quê? Porque Moisés, quando ele fala sobre que Deus levantaria um profeta, ele dá uma característica que ele fala assim, que esse profeta seria semelhante a ele. E para ser semelhante a Moisés, essa pessoa tem que fazer uma coisa que ninguém na Bíblia fez, além de Moisés. E sabe o que é? Precisaria ser um legislador. Moisés, além de profeta, salmista, intercessor, líder, né? Tudo que a gente já falou, Moisés ele também era um legislador. Um homem que foi quem trouxe a lei de Deus. Aquele que trouxe as tábuas, os 10 mandamentos, que preparou, né, toda a lei em Levíticos. Moisés, ele mostra que Deus profetiza que vai enviar alguém e essa pessoa também será, assim como Moisés foi,
um legislador. E quando você olha a Bíblia, você vê que a Bíblia ela é dividida em dois momentos. Uma antiga aliança, um Antigo Testamento e um Novo Testamento da Nova Aliança. Por quê? Porque Moisés, o grande Moisés, disse que outro legislador viria. E Cristo, ele vem para a terra, ele nasce, Cristo ele vive, na terra por 30 anos, antes de começar seu ministério. Cristo conhecia a lei de Deus, em tudo ele foi fiel à lei, porque a palavra de Deus fala que Cristo ele foi o cumprimento da lei. Quando Jesus fala que ele veio para cumprir a lei, ele não fala apenas de obedecer a lei de Deus. Ele fala sobre a profecia que a lei faria a respeito dele. Jesus, a lei de Deus, já fala sobre Cristo. E quando Cristo vem, ele fala que ele era o cumprimento da lei. E por que Cristo cumpre a lei de Deus? Porque Cristo traria uma nova lei. Você começa a entender aí? Se Deus levantou Moisés, Deus enviou Jesus, que assim como Moisés trouxe a lei de Deus para as nossas vidas. E o que diferencia a lei de Moisés para a lei de Deus? O que diferencia é simples. A lei que Deus manda por Moisés, ela vem para identificar o pecado. A lei que Deus envia por Moisés para o povo de Israel, parte da lei era para o povo da época, questões de saúde, questões do bem-estar da pessoa daquela época, porém parte da lei era sobre a vontade de Deus, sobre a nossa vida, algo que nós precisamos entender e obedecer à vontade de Deus, a gente já vai falar sobre isso. Tá? Mas a lei no Velho Testamento ela identifica o pecado, mas ela não consegue capacitar o pecador a vencer o pecado. Na lei se falava tantas coisas que não se podia fazer, tantos pecados que até hoje o mundo ainda comete esses pecados, tantas maldições que foram lançadas que as pessoas ainda cometem os mesmos pecados. E a lei mostra o pecado, mas ela não te capacita a vencer o pecado. Qual a diferença entre a lei de Moisés e a lei de Jesus? É que Cristo, quando ele traz a lei, e posso te dizer que o mandamento de Jesus, ele é mais difícil do que a lei de Moisés, porque se na lei de Moisés falava assim, ame os teus inimigos, ame os teus amigos, perdão, a lei de Cristo fala, ame os teus inimigos. É mais difícil, né? Se a lei de Moisés dizia, olha, você não deve ficar cobiçando, e o cobiçar a mulher naquela época era realmente chegar, conversar, propor a ela ficar com você, né? Já quer casar comigo, vem para mim. Isso era o cobiçar. Cristo fala, você não deve nem pensar nisso, porque nisso você já peca. Então ele eleva o grau de dificuldade. E ao mesmo tempo em que Cristo ele aumenta a dificuldade, e aqui que é interessante, Cristo nos capacita a vencer o pecado. A diferença entre a lei do Velho Testamento e do Novo Testamento é que no Novo Testamento nós temos o Espírito Santo que nos capacita a viver a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não somos capazes de vencer o pecado, mas pelo Espírito Santo nós conseguimos. Você entende a diferença agora? Não é pela nossa força,
acho que, não sei se Zacarias que fala, se um profeta fala, né? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Muitas vezes a gente acha, mas eu vou vencer. Não, não é a gente que vence, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita a vencer. Um dia de cada vez. Mas pastor, eu pequei de novo. Se pecarmos, temos junto a Deus um advogado fiel e justo, aquele que se apresenta como o único caminho, a verdade e a vida. Somente Ele pode interceder por nós, e essa pessoa é Jesus. E Ele mesmo fala isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E João fala: temos junto a Deus um advogado fiel e justo. Nós precisamos entender que Cristo veio como o profeta citado lá por Moisés, porque Cristo veio como novo legislador. E Cristo, para falar da sua lei, Cristo ele faz algo extremamente sábio. Ele senta todo mundo no monte e começa a explicar a sua lei. Já para eu pensar nisso? O tanto de ensinamento que Jesus entregou lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, Lucas capítulo 3, se eu não me engano, tudo isso vai falando. Mateus 6, Mateus 7, tantas outras coisas mais que nós vamos acompanhar todas as semanas, a partir de hoje até o fim do ano. E se não tiver acabado ano que vem, continua. Porque é o ensinamento mais precioso da palavra de Deus. Qual o ensinamento que é? A lei de Deus sendo ministrada em nós pelo Espírito Santo, porque Cristo nos ligou de novo ao Pai. Vamos entender isso? Quais são os 10 mandamentos? Quem aqui, você sabe quais são os 10 mandamentos? Vamos ver quais são? Êxodo 20 fala dos 10 mandamentos. São o seguinte, presta atenção. Não terás outro Deus além de mim. Êxodo capítulo 20. Não farás para ti nenhuma imagem e escultura de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se encurvarás, não prestará culto. Terceiro mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. O quarto mandamento, lembra-te do sábado para santificá-lo. O quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra e que o Senhor teu Deus te dá. E esse é o primeiro mandamento com promessa, tá? Que todo mandamento fala não faça, mas o quinto mandamento fala faça e você será abençoado. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não darás falso testemunho. E o décimo, não cobiçarás nem mulher e nem coisa alguma do teu próximo. Esses são os mandamentos de Deus. E Jesus faz o quê? Jesus traz toda a lei de Deus em 2 mandamentos. Quais são? Mateus 22, 37, 38, 39 e 40, se não me engano, vai estar escrito lá. Os mandamentos são esses. Primeiro, amarás Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o que é esse mandamento? Nada mais é do que um resumo dos 4 primeiros. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura para adoração, não tomarás o nome de Deus em vão e vais santificar o dia do Senhor. Olha só que interessante. 4 mandamentos dos 10 amarás Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento de Cristo. E o segundo mandamento, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que é um resumo do quê? É um resumo de honre teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Todos esses mandamentos se resumem em amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Por que isso? Porque Cristo nos ensina que a lei de Deus, ela não é sobre os tópicos a serem seguidos, mas é sobre nós amarmos a Deus de verdade. Mas para eu amar a Deus, eu preciso amar o meu próximo. Porque João fala, ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê. Porém, eu não tenho como amar ninguém, se primeiramente eu não me amar. Então Cristo, Ele nos ensina como viver uma vida na presença de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a lei de Deus para nós? O que nós devemos fazer, o que nós devemos viver, o que nós devemos ser. E é tempo de nós entendermos isso. Voltarmos à nossa origem, lembrar quem nós somos, para que nós possamos finalmente viver de verdade a vontade de Deus. Como a palavra de Deus nos diz em Mateus 11:29, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Nós precisamos aprender de Jesus, aprender com o Mestre, a vontade dele para nós, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Por isso hoje, eu te convido verdadeiramente a aprender de Jesus. Todos os dias da tua vida. Aprender mais sobre quem é Deus, sobre o seu amor que nos alcançou. Aprender mais sobre Jesus, sobre a graça que nos foi derramada, sobre o Espírito Santo que intercede por nós, o Consolador que está conosco. E cabe a nós escolhermos, desejarmos aprender mais do Senhor. Amém? Então, que nesse momento você possa fazer uma oração, pedindo que Deus se revele a você, que Jesus se revele a você, que o Espírito Santo se revele a você e você entenda verdadeiramente que servir a Deus não é simplesmente o fazer, mas servir a Deus é amar. Se você puder, feche seus olhos. Vamos falar com o Pai rapidinho. Senhor, hoje nós pudemos ouvir a Tua palavra, no primeiro passo de uma jornada. Vamos aprender sobre todo o sermão que Cristo ensinou, a sua lei, a sua vontade, o seu desejo para a nossa vida. Todas as bem-aventuranças, as promessas do Senhor, os ensinamentos de como devemos ser, como devemos agir e como devemos viver. E eu peço ao Senhor que neste momento, que o Senhor comece a se revelar a cada vida que está com o coração disposto a Te conhecer. Nós possamos conhecer o Senhor como nunca conhecemos e termos o Senhor como nosso melhor amigo em todos os nossos caminhos. Nessa noite eu peço, neste momento eu peço, que o Senhor alcance a cada coração com a Tua graça, Teu amor, com o Teu refrigério, que o Senhor venha transformar as nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida como Cristo nos ensinou que devemos viver, uma vida segundo a Tua vontade. Que nós possamos Te amar, amar o nosso próximo, amar a nós mesmos e aprender em Cristo como é esse amor. Porque o mundo tem se esquecido como se ama, mas o Senhor não nos deixará esquecer como é viver o Teu amor. Por isso eu peço neste momento, ajuda-nos, para que possamos viver o melhor do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.